no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, diz assim, ó. Diz assim, ó. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado, repita bem forte comigo, Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Fique aqui e velai comigo. Ou fique aqui e ore comigo. Getsêmani significa lugar de prensar uva, lugar de batalha, onde Jesus ele foi pressionado, ele foi espremido, ele foi amassado, aonde ele passou o maior desafio da vida dele, a maior pressão, aonde ele foi traído por aquele que comeu na mesa com ele, aonde ele foi abandonado pelos seus discípulos, aonde ele ficou sozinho, aliás, somente ele e Deus. Getsêmani é aquele lugar que todos nós passamos e não tem como evitar. É aquela fase difícil, é aquela fase de dor, ou posso dizer, é o deserto que Jesus passou, os discípulos passaram, José passou, Jefté passou, Esther passou, Moisés passou, todos passaram. Getsêmani é aquele lugar difícil, aonde você fica sozinho, aonde você é traído por aquele que você ajudou, que comeu na sua mesa, aquele que estava ao seu favor, fica contra você, aonde você é atacado de todas as formas. O diabo, ele pensa, na cabeça dele está que ele vai te vencer. Fora do Getsêmani é aquele lugar aonde a multidão está. Tem milagres, tem bênção, tem bajulação, tem elogio. Por quê? É fora do Getsêmani, é a fase boa, é a fase da liberdade, é a fase da bênção. É aquela fase que você pode servir, que você pode ajudar, que você tem a oferecer, onde você tem um monte de gente ao seu favor, um monte de gente, né, te bajulando, um monte de gente te elogiando, te admirando. Fora do Getsêmani era multidão, era multiplicação, era elogio. Agora, no Getsêmani, Jesus ficou sozinho. Tinha multidão lá, pessoal? Tinha discípulos lá? Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Só estava ele e Deus. Por isso que é importante, ali ficou somente o relacionamento dele com Deus. Por isso que é importante o seu relacionamento com Deus, porque essa fase aqui, todos nós passamos pela prensa, o tempo de guerra, o tempo de luta, aonde somos atacados por todos os lados, por todas as partes, aonde o mal ele pensa que vai te vencer, que vai nos vencer, aonde ele usa pessoas, aqueles que estavam a favor, fica contra, onde vem as traições, aonde vem os ataques, e o que vai ficar é o seu relacionamento com Deus, é a sua intimidade com Deus, é a sua vida de oração. Por isso que nós falamos tanto, pessoal, busque profundidade com Deus.
Eu estive com o rapaz ainda ontem. Ele está com um problema no casamento e ele veio dessa vida, né? Foi liberto das drogas, né? Liberto do alcoolismo. E ele dizia assim: eu tive uma briga com a minha esposa e ele disse: quando eu voltar para casa, ela falou, quando eu voltar para casa, nós vamos nos separar. Quando eu voltar para casa, ela vai pegar as coisas e ela vai embora. E ele dizia assim: bispo, isso eu não vou suportar. Se isso acontecer, eu vou voltar novamente para aquela vida que eu estava antes. É uma pessoa que está afastada de Deus, né? De São José do Rio Preto, que certamente ele disse: eu vou estar lá domingo, né, na igreja. Mas ele dizia assim: se isso acontecer, eu não vou suportar, eu vou voltar para aquela vida de antes novamente. Quer dizer, eu vou ceder ao vício das drogas, eu vou ceder ao vício da bebida. E eu dizia para ele exatamente isso. Por quê? Porque a sua confiança não está em Deus, está na sua esposa. Se eu não tenho um relacionamento profundo com Deus, aquele que ama, em Deus e esse respaldo, aquele que ama pai, mãe, marido, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. E Jesus não fala isso por ciúmes, ele fala isso para manter você firme, você posicionado, porque se o seu amor estiver em outra coisa, qualquer outra coisa que não seja nele, você não suporta. Se o seu amor estiver muito mais em família, muito mais em bens materiais, isso é um prato cheio para o diabo. Ele sabe que se atacar a sua família, ele vai abalar você. Ele sabe que se atacar a sua vida financeira, ele vai abalar você. Por isso que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Os dois grandes mandamentos: ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu poder. Depois, o seu próximo, mas primeiro você. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, primeiro Deus, depois você, depois as outras coisas. Entende, pessoal? Agora, se você colocar as outras coisas, né, à sua frente e à frente de Deus, é isso, qualquer coisa vai voltar para as drogas, qualquer coisa vai voltar para o alcoolismo, qualquer coisa vai voltar para aquele charco de lama. Getsemane significa as fases difíceis, aonde é provado o nosso relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. E Deus, ele permite a gente passar por isso para nos testar. No deserto, o Senhor disse: eu permiti que vocês passassem, né, por todo tipo de humilhação, só para saber o que iria sair de vocês. Se vocês iriam obedecer ou não, se vocês iriam ser fiéis ou não. Por isso, qual que é o maior milagre que uma pessoa pode viver, pessoal? A transformação interna. Não é coisas externas, mas internamente.